Bora falar sobre o processo de luto. O que é o processo do luto? Né? Estamos falando aqui quando alguém que você ama muito faleceu e você entra no processo de luto. O que é o luto? É esse momento de tristeza, de ficar mais recolhido, de chorar, né? De sentir dor mesmo. E o luto ele é muito importante de ser vivido. Não queira pular essa etapa. Ela faz parte e tem que ser vivido. Então, se você perdeu alguém recentemente, enfim, é muito importante que você viva esse luto, que você chore, que você fique triste, tá tudo bem. Acabou de falecer uma pessoa que você ama muito, né? Um parente próximo, um amigo, enfim, não importa. É uma pessoa que você ama demais e você não vai ter mais ali por perto. Então, realmente é uma situação muito triste e é importante viver. Acontece da pessoa, o pai faleceu já tem 20 anos e a pessoa não viveu até hoje. É possível viver depois? É. Vai lá, senta, chora, fica triste, vai ao cemitério, leva flor. Porque pular essa etapa não é uma solução. Você só está adiando algo que faz parte, que precisa ser vivido. E o que a gente vai aprender aqui hoje um pouquinho é sobre como passar esse processo e ultrapassar. E dizer, teve um fim. Porque tem que ter um fim. Não tem como você ficar o resto da sua vida vivendo nesse luto. Porque aí você vai estar deixando de viver a sua vida. Então chega um ponto que você tem que seguir adiante. Quanto tempo dura o processo de luto? Não tem tempo certo. Para algumas pessoas pode durar meses, para outras pode durar um ano. Tem que correr para passar logo? É no seu tempo. Cada um vai ter a sua experiência, o seu jeito, o seu amor, a sua forma, mas é importante que em algum momento isso passe. Como eu sei que eu vivi intensamente e eu consegui ultrapassar e superar esse luto? Quando eu consigo transformar toda essa dor, essa tristeza em alegria. Alegria porque a pessoa faleceu? Claro que não. Alegria por ter tido a oportunidade de conviver com essa pessoa, por poder carregar em si mesmo, enfim, na vida, as memórias dessa pessoa. Conseguir lembrar, falar com alegria e entender que a memória fica. Foi só o corpo que se foi, mas a pessoa vai viver eternamente na sua memória. Então, uma boa forma quando você está com saudade, né, de se conectar, enfim, vendo fotos, lembrando, contando histórias, né? E quando você consegue fazer isso com leveza, isso mostra que esse luto já foi superado. Então, é essa a ideia, é transformar esse momento de dor, de tristeza, que tem que acontecer, numa fase de ok, né? Aconteceu, não tem como eu me debater contra isso. Mas eu posso olhar com alegria. Que bom que eu tive a oportunidade de conviver. Ah, mas meu filho não conheceu o avô. Meu pai faleceu e meu filho não conheceu. Conta histórias pra ele. Seu avô era assim, seu avô gostava disso. Quando é a avó ou a mãe, ai, vamos fazer aquele bolo que ela fazia? Vamos tomar um café da tarde? Vamos, né? Que memória é ela? Enfim, então são situações que você se conecta com a pessoa, mas através das memórias, das boas memórias, enfim. Então é possível transformar o luto em alegria. Esse é um bom caminho para você seguir em paz, sem estar preso ainda lá naquele peso da tristeza, da dor. Mas é importante viver a dor. A pessoa tá seguindo a vida, mas naquele modo, vou fingir que eu esqueci da pessoa. Uhum. E vai seguindo. Mas todo mundo já sabe que não pode tocar no nome de fulano, que a pessoa desaba. Então quer dizer que mesmo a pessoa meio que seguindo a vida, ela não superou essa Não, perda. com certeza. E o não falar não vai evitar dor nenhuma, porque a dor tá ali, né? Você falando ou não. Em alguns casos, é até importante que se fale, igual como eu citei, né? No caso da criança, né? Que não pôde conhecer ou que viveu pouco tempo com um pai. Então é importante você falar, você trazer a memória, você trazer essa conexão. E às vezes a pessoa nem tá nessa coisa toda, é você que está se bloqueando de falar para não ferir, para não magoar, porque ela vai chorar, porque ela vai ficar triste. É você com dor dessa pessoa. E realmente tem os casos que as pessoas não superam, ou que demoram mais tempo para superar e ficam presas a esse luto. O que acontece nesses casos? O Bert tinha uma frase que diz: eu sigo você. Então, uma pessoa faleceu e essa pessoa e a pessoa que ficou, que está ali vivendo esse luto, ela entra numa conexão tão profunda que ela quer seguir, que ela quer ir atrás. E o único jeito de encontrar com essa pessoa é morrendo também. Então ela entra num impulso de morte, de querer seguir quem já faleceu. E aí essa pessoa adoece muito, essa pessoa sofre um monte de acidente e não tá nem linkando uma coisa na outra. Mas a verdadeira raiz é o quê? Ela tá tentando seguir, ela quer ir atrás.
Porque ela não se conforma com a realidade. Porque ela não aceita, porque ela se debate, porque ela bate de frente. Cara, quem se debate, quem fica nessa birra toda muito tempo, é criança, né? Nós somos adultos, a gente tem que ter que uma hora, tem que passar. Tá inconformada. Mas uau, o que eu posso fazer? Né? Faleceu, então vamos conectar com memórias boas. Vamos viver o luto, vamos chorar e vamos conectar com boas memórias. Né? Isso precisa ser superado. Às vezes a pessoa não consegue superar sozinha. Ela precisa de uma ajuda profissional, de um apoio, enfim. Mas é importante que seja superado. O luto tem que ter fim. Ele tem que ter fim. Não importa o tempo que ele leve, tem que ter um fim. Né? E não importa, você imagina passar o resto da vida, ninguém pode tocar o nome daquela pessoa dentro daquela casa. Que situação, isso foge da realidade, foge do tudo, você tem que ficar pisando em ovos com essa delicadeza. É ruim, engessa todo mundo, sabe? Vamos supor que seja uma avó. Acontece uma coisa, todo mundo na mesa lembra da avó, mas ninguém pode falar. Só se olha assim, Só né? se olha. Ups. Mas no caso, essa superação do luto não quer dizer que esqueceu a pessoa. Não, muito pelo contrário, é lembrar. É transformar em memórias que te tragam alegria, que te tragam paz, bem-estar. Né? Quando você lembra e quando você fala, você se sente bem. Fala, nossa, que honra, que bom que eu pude conviver com essa pessoa. Que bom que eu conheci. Eu vi ele contando essa piada que você está contando. Eu assisti ao vivo. Olha que coisa bonita, quando você... Como é que fica mais leve, como é que fica mais gostoso. E mostra que realmente foi superado. Então, é a memória mesmo que mantém a pessoa viva. É você entender que o corpo não está mais ali, mas a memória mantém viva. Então, por exemplo, a pessoa que faleceu te dava bons conselhos. Te deu muitos bons conselhos a vida toda. E ela faleceu e você, não vou ter mais os conselhos. Cara, vai sim. Se conecta com ela. Você sabe exatamente o que aquela pessoa diria naquela situação. Se você está conectado com ela. A sua mãe, por exemplo. A mãe faleceu. E aí, fala, nunca mais vou receber as coisas. Vai, olha no espelho, sua mãe tá ali. Tem alguma coisa ali, você parece com ela. Conecta lá a alma, né? O pensamento em forma de oração. Cada um tem a sua forma, mas... se conecta e fala, o que minha mãe falaria numa situação dessa? Né? Um perrengue no trabalho. Você sabe a resposta. Você conhece, porque você tinha essa conexão forte com a pessoa. Então, a memória mantém a pessoa viva, eternamente. E é até muito interessante, são duas pessoas que eu vejo que têm... Eu nunca vi assim, os mortos tão vivos. Porque são muito falados e são muito lembrados. Isso mantém. Vamos lá, Ayrton Senna. Tem documentário, tem filme, tem na Netflix, tem da Globo, tem da não sei o que. Todo mundo fez alguma coisa do Ayrton Senna. Aí tem 10 anos da morte, 15 anos da morte, 20 anos, 21 anos da morte, tantos anos. E lança outra coisa. E tá todo mundo falando, e todo mundo sabe o que estava fazendo exatamente no dia da morte. Foi um herói brasileiro. Então, assim, toda a memória que a gente tem, e são memórias boas, né? De um campeão, de um cara que fez história. Foram tantos acontecimentos, tantos números, vitórias, troféus, enfim, numa fase que o Brasil vivia uma economia ruim, então era alegria do domingo. Então, é o cara mais vivo que eu já vi. São as memórias boas que mantêm ele aqui. Eu tava vendo aqui, já tem mais de 30 anos que ele morreu. Então, falando em 20 aqui, que louca, foi 94. Isso. 94, então tem 30 e... 31. 31. Então, assim, que a pessoa mais viva, e o que mantém ele aqui? O corpo dele se foi já há muito tempo, mas a memória fica. E até quem não era nascido na época sabe a história, porque ouviu a história, porque novas gerações, né, quem veio muito depois dele já ter falecido, que não viu nada, não viu uma corrida dele, quis assistir, eu acho que foi ano passado na Netflix, que teve de 30 anos, né, da morte dele, uma série, eu até assisti, quem não assistiu, né, enfim, o brasileiro tem essa coisa, então ele é vivo nessa memória. Tem brinquedos para criancinhas novas agora do carrinho do Ayrton Senna. Meu filho tem um carrinho que é de corrida, que nem é do Ayrton Senna, mas eu ensinei para ele. Que você passa. Então, é um cara que vai ficar vivo ainda muitos anos, né? Pela memória. E é possível a gente fazer isso com os nossos também, né? E uma outra pessoa que aí já não é tão legal, né? Que foi o Hitler. Cara, todo mundo fala de Hitler ainda até hoje, que Hitler é um morto muito vivo também, por essa memória, a memória negativa, mas é a memória, entende? Não importa o tipo da memória, é a memória, o cara é relembrado, falado, que ele fez isso, que ele é isso, que ele é... E o homem tá vivo aí, a memória fica, né? Então, é a gente tentar pegar esses exemplos e trazer para dentro de casa. Para minha situação, como, o mundo inteiro, não é o mundo inteiro, é você aqui dentro. Você conhece, você sabe que existiu, você tem memória e você se conecta ali. Um outro ponto é quando a gente lida com a morte e tem que explicar isso para uma criança. Aí o que é muito comum das pessoas fazerem, sem maldade nenhuma,
né, com uma boa intenção, querendo bem, mas não é muito legal. Ai, virou estrelinha. Ai, foi morar no céu. A criança, ela é muito literal em tudo, né? Ela olha e fala, lá é uma estrelinha, tá lá no céu. E aí é a avó, é o avô. Ai, eu tô com saudade do meu avô, eu quero ir lá pro céu. Então ela também entra nesse movimento de eu sigo você, num impulso de morte. É uma criança que vive se machucando, que vive caindo, que se põe em risco o tempo inteiro, sobe, nunca fez isso, começa a subir instante. Ela vai se colocando em risco de forma totalmente inconsciente, mas é a forma que ela tem de encontrar aquela pessoa que ela ama tanto. Porque é uma estrelinha, tá lá no céu, ela quer ir lá. Então, deixar claro, a gente faz isso com carinho, com um afeto de cuidado, né, de proteger, só que não dá. A vida real, a vida não é borboleta e purpurina. A vida real é essa. E quanto mais cedo você deixa isso claro, não há quanto mais cedo tem uma morte, é bom. Não, não é isso, não. Quanto mais cedo você lida de forma verdadeira com a criança, de vida real mesmo, põe o que é. E criança não precisa de muita explicação, não. Quanto menorzinho, uma frase é suficiente. Né? Cadê o vovô? O vovô morreu. Ele não tá mais aqui, ele adoeceu, ele, né, ficou dodói, não sei o que, ele morreu. O corpo dele não tá mais aqui. Mas você tá com saudade dele? Vamos ver umas fotos dele? Então vem cá, senta aqui. Poxa, mamãe, eu tô triste, que o vovô morreu, eu também tô. Vamos chorar junto então um pouquinho? Vai ensinar desde cedo. Né? E, sobretudo, quanto mais real você é, menos fantasioso, melhor é para a vida da criança. Melhor era encarar a vida na realidade, sem muita firula. Trazer a memória, eu tô com tanta saudade da vovó, aí ela fazia um bolo de cenoura muito gostoso. Vamos fazer hoje à tarde? Aí a gente toma um café e aí a gente lembra da vovó comendo o bolo que ela fazia. Não é muito mais, sabe, pé no chão mesmo, entende? É real, isso é leve para a criança. Do que essa coisa da fantasia, ela começa a imaginar e a cabeça vai longe, que ele não entende como que uma pessoa se transforma numa estrela, vai parar lá em cima, eu quero ir lá. E também, independente de religião, às vezes alguma pessoa fala assim: ah, mas Deus levou, Deus precisava de um anjinho no céu. Aí, dependendo de quão próximo essa pessoa era, às vezes a mãe da criança ou o pai, mas Deus precisava do meu pai. Então, às vezes, a criança acaba vendo de forma negativa também a questão da espiritualidade, de Deus. Exatamente. Às vezes a pessoa tem a religião, segue e, né, e ela fica com raiva de Deus. E aí ela se afasta da vida religiosa, enfim. Ou fica com raiva mesmo. Então, também não é algo legal você ainda culpar alguém, né? Pô, morreu porque todo mundo morre, todo mundo vai morrer um dia. Faz parte da vida. Isso é um assunto interessante. Que a gente, assim, a gente tem uma visão meio equivocada, né? Qual é o contrário da vida? Morte. Não. Não? Não. Claro que não. A morte, ela faz parte da vida. Ela não é o contrário. O contrário de viver não é morrer. A morte faz parte. Então, Não. qual seria o contrário? O contrário de viver é desperdiçar. É você ter a vida e não usar. Entende? Então, você tá aqui vivo, a pessoa que você ama faleceu e você tá querendo ir lá. Você tem a oportunidade de estar aqui. Você pode usufruir. Ah, mas tadinha, ele não pode, então também não vou. Você está desperdiçando o que você tem. Isso é o contrário de viver. É desperdiçar a vida, entende? A morte é parte da vida, né? E nesse processo de luto isso pode acontecer também. Da pessoa deixar de viver plenamente, usufruir da vida, ser feliz, aproveitar as coisas boas, se isolar e entrar nesse luto, nessa tristeza eterna, não sai dali, tá deixando de viver. Tá seguindo quem foi, tá querendo virar estrelinha. Então, ter esse tato também com as crianças, de já ensinar que isso ajuda ela a lidar mais fácil. Quanto mais real, mais fácil. Né? Quanto muita historinha, só confunde a cabeça dos bichinhos. Um caso que eu conheço, isso foi uma percepção que eu tive dentro do caso ali. Conhecendo esse trabalho, olhando, observando, pensei, falei, cara, só pode ser isso. Um moço sofreu um acidente de carro e nesse acidente a mãe dele faleceu. Então já é uma situação que não é só perder a mãe. Então veio uma culpa muito grande também. Que eu estava dirigindo. Se eu tivesse freado, não foi, não fez. Aconteceu e morreu. Eu não convivo assim o tempo todo, mas aparentemente ele superou isso muito tranquilamente. Então o que deu a entender, ele não viveu esse processo do luto. E algum tempo depois, ele conheceu uma mulher. Ele sempre foi um solteirão convicto, muito da farra e tal, e conheceu uma mulher e casou. E ninguém imaginava, falava, nossa, fulano, casado, bonitinho, certinho em casa e tal, né? E aí ele viveu muitos anos com essa mulher e tal. E ali tinha uma relação muito interessante. Ele colocou essa mulher no lugar da mãe.
era muito nítido. Que ela chegava pra ele, já chega, hein? Estou indo. Vai ficar para trás? Estou com a chave, você não vai entrar. Então ela tinha a postura, ele encontrou exatamente, não é aleatório, a gente já sabe. Alguém para colocar no lugar dessa mãe, que ele não viveu esse luto, que ele não se despediu, que ele não aceitou essa morte, então ele arrumou alguém para substituir. E essa moça que casou com ele, tempos depois, teve uma doença muito grave e ela faleceu. Isso já tem um tempo, 2 anos, eu não sei, mas mais de ano tem. E ele não supera esse luto dela, porque ele está conectado lá com o luto da mãe que ele não viveu, que ele não aceitou, que ele não concordou, que ele quis de algum jeito prender. Então, olha a embolação que virou. Ele revive o luto da mãe no luto da esposa. Isso. E aí fica mais difícil ainda, porque não é só o luto da esposa. E algo assim, claro que eu não vou lá me meter, enfim, tal, ele não é meu cliente, enfim, mas foi o que eu observei, né? E estou comentando aqui. Não, enfim, não é da minha conta. Mas foi muito interessante observar isso daí, como que o luto não vivido, ele vai trazer efeitos. Em algum momento, a vida vai te jogar para você viver aquilo de novo. Porque você precisa ir lá resolver. Tudo que não é resolvido, a vida vai te jogando. Como se eu te dissesse, cara, bora? Quando é que você vai resolver isso? Não? Então toma mais essa. Então toma, uma hora você tem que aprender. Então, assim, e as pessoas que convivem com ele falam, nossa, ainda, gente, não vai superar, não? Que mulher é essa? Essa mulher era de ouro? E tal, e não era. A morte dela levou lá na morte da mãe, entende? Então, o luto mal vivido ou não vivido traz muitos efeitos negativos nesse sentido. Te coloca nesse looping, nesse processo, e parece que nunca tem fim. Então, nesses casos, né, mais extremos, é muito mais difícil a pessoa conseguir sair disso sozinha. Ela está muito imersa, ela está muito cega, ela não está nem se dando conta do que está acontecendo ali em volta. Então, é muito importante ter uma ajuda profissional. E você? Já viveu todos os lutos que você deveria ter vivido? Como foi para você? Teve um fim? Esse vídeo te tocou de alguma forma? Te colocou para pensar nisso tudo? Comenta aqui embaixo e compartilha com quem você acha que esse vídeo pode também tocar o coração.